Não sou Luís, nem Jair, nem João, não tenho político de estimação. No ninho dos deuses. Lá se vão mais de 20 anos que o ninho dos deuses ganhou força e nova vitalidade numa certa cidade paulista. Zeus havia criado seu sucessor, a cobra criada. Estava instalada uma zona de conforto. Já não se acreditava mais que deuses inimigos conseguissem abocanhar a cidade, como conseguiram no governo federal. Pois é, vermelhos eram motivo de fobia, histeria e também piadinhas dos deuses, que transformaram a cidade no reino amarelo naquela década. Amarelo, cor de ouro, de grana, coisa que aquela cidade tem muito, e para isso precisavam de pessoas inteligentes, ou nem tanto, mas que fossem sempre espertas. Nesse reino encantado amarelo, curiosas eram as figuras desses deuses. Como citei, uns muito inteligentes, outros nem tanto, mas que serviam de alguma forma aos interesses do novo Zeus. Havia, por exemplo, o Hermes, deus da comunicação e das viagens. E viagem sempre foi algo que os amarelos apreciam, principalmente viagem aos Estados Unidos. Amarelos adoram a palavra meritocracia, e gringos têm tudo a ver, ainda que a tal meritocracia já não tenha a força de outrora naquelas terras de Hollywood. Hermes era um dos tantos que babava com aquelas conversas de ostentação das elites do partido, aqueles assuntos intelectuais sobre a história do mundo e suas figuras imortais, onde no tititi intelectual também cutucavam os podres dessas grandes figuras. E Hermes adorava essas fofocas das elites, mas o pobre Hermes era sempre deixado de lado, cancelado pelos ditos amigos da política, que ficasse quietinho na área dele, afinal, além de não ser das elites, era assim, digamos, meio nó cego, aquele tipo que estudou bastante, mas não ampliou o campo de visão, como eram treinados os jovenzinhos amarelos, a grande aposta do partidão. Hermes já estava velhinho, mas não havia amadurecido suficientemente para a realidade. E só enxergou isto quando um dia fez um evento onde esperava arrasar com os amigos, mas só meia dúzia compareceu. Ah, Hermes, tantos anos na política e demorou para entender que a rapadura é doce, mas não é mole. Mas vamos para os jovens deuses, os rostinhos bonitos que o partidão sempre buscou ressaltar no seu poderoso marketing. Adonis fazia parte desse nicho jovem, mas como tantos outros não conseguiu o cargo esperado, por mais que tenha se dedicado aos amarelinhos. Nessa cultura de deuses gregos, o antigo se encaixa ao atual. Um deus podia, como qualquer elemento cultural, passar de um grupo para outro, mudando de significado e função para ajustar-se aos interesses do novo meio social. Assim como os deuses cultuados na velha Roma, que provinham na maioria da Grécia. Mudaram de nome quando foram adotados em Roma. Com a ascensão paulatina dos vermelhos naqueles anos, estas mudanças passaram a ocorrer cada vez mais nos ninhos políticos. Até o velho Zeus mudou de ninho, levando com ele outros amigos e defensores de carteirinha deste ninho amarelo. Até os mais apimentados jabazeiros. Nem vou falar de um que está seguindo o caminho da deusa Ártemis, que falarei no final.
Destacarei somente o deus Ares, que nem é da cidade em questão, mas estava diariamente acompanhando e destilando sua verborragia feroz nos canais virtuais para evitar que os vermelhos conseguissem se apoderar do ninho dos deuses amarelos. Hoje o então Testa de Ferro, aquele que nada teme, é um defensor ferrenho do presidente que em sua visão é o único capaz de impedir o retorno dos vermelhos. Mas Ares, que não tem nada de bobo, faz muito bem seu jogo de cintura para não perder um pouco da teta dos amarelos. Antes os amarelos que os vermelhos, que Ares considera o inferno astral nesta terra de Santa Cruz. E tão cristão, entre aspas, que Ares é, não podia faltar junto aos amarelos os deuses da luz. Ai, havia muitos Apolos no ninho, inclusive os saudosistas da TFP, aquela que deixou suas marcas grafadas em algumas daquelas enormes pedras a caminho de Itu, na antiga Marechal Rondon, atual Dom Gabriel. Os Apolos também usavam jogo de cintura nesse ninho, chamado de direita pela esquerda, mas que no fundo também tem bastante da esquerda, inclusive a mescla. E o marketing. Pelo poder, o velho Zeus foi até consultar os orixás, mas foi só quando precisou, não voltou mais, tô sabendo. Dos terreiros aos altares dos ocultos, altares que curiosamente o atual governo da nação, tão crente, mantém bem oculto. Afinal, para ingressar nos bastidores do oculto não tem problema ser desta ou daquela denominação. As portas se abrem para aqueles que já estiverem preparados, inclusive os jovenzinhos deuses, juntos ao Adonis. Certa vez se apresentaram gritando o nome jovem da Horde, eu lembro. Os Apolos, como os velhos tradicionais, ficavam quietos. Melhor calados, mas manterem a teta. Mas quem abria muito a boca na época nos canais virtuais era uma deusa, que alcançou os altares do Ninho Amarelo graças à sua defesa obsessiva do ninho. É a Hestia, deusa do fogo. Tacava fogo nos debates com os vermelhos na rede social. E falando em fogo, havia, claro, os deuses festeiros. Muitos Dionísios no ninho. Ainda tem. Festa é com eles mesmos. Apesar das sucessivas quedas das aves dos ninhos amarelos país afora. Quantos hoje que comeram no ninho amarelo comem no ninho de uma suposta nova direita, que lhes dá mais dor de cabeça que a velha esquerda dava. Até Hestia comprou a briga contra essa nova direita radical na última eleição. Por fim, havia no ninho amarelo a pobre deusa Ártemis, que fazendo jus à mitologia, era vista como pessoa de lua. Facilmente perdia as estribeiras, principalmente quando desconfiava de alguém como intruso no ninho amarelo, ou dando uma mão aos vermelhos, uma mão aos amarelos e outra aos vermelhos. Como uma vez que ela flagrou um amigo da cultura conversando com um vermelho. Logo depois ela ligou para o amigo da cultura e questionou: "O que você estava conversando com aquele vermelho?" Ártemis já dava sinais que a obsessão contra o adversário vermelho estava passando dos limites. E aconteceu o que eu já previa. Deuses e deusas, como é exatamente na mitologia, carregam todas as características mentais e biológicas do ser humano, todos os seus defeitos, qualidades e defeitos. Sentem amor, ódio, ciúme, inveja e, consequentemente, adoecem. Ártemis esclerosou, perdeu o juízo.
Em seus últimos anos no ninho, via ameaças vermelhas, ameaças comunistas em tudo que é canto, tentando penetrar em seu precioso ninho amarelo, das boas tetas, do ouro amarelo, dos ônibus amarelos, das construções amarelas, de um reino encantado que com o tempo terá um fim como tudo tem. Mas se Ártemis não tivesse sucumbido, gostaria de ver a cara dela hoje, com a aproximação de picolé de chuchu com os vermelhos, que ela tanto temia e se escandalizava. Mas será que esses pequenos deuses eram tão ingênuos assim? Massa de manobra de um poder maior, que não enxergavam que por trás de tudo existem as estratégias inteligentes para tomar o poder? Coisa que o deus Ares, o braço direito da direita extremista, sabe muito bem, tão bem como fazer o jogo de cintura, que não agrada a alguns deuses, deuses de tantos ninhos por este país afora.